Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de enxaqueca. A pedidos de muitas pessoas, né? Rosane e outras pessoas mais, pediram para falar sobre esse tipo de cefaleia. Enxaqueca já é um diagnóstico médico, né? Já que tem características próprias, dor pulsátil, né? Muito de intensidade alta, incapacitante, geralmente hemicrânia, né? Hemicrânio só metade, geralmente. Tem pessoas que falam que aqui na parte frontal, maioria fala em partes laterais, né? Na região temporal. Tem gente que fala que também na parte posterior, occipital. Então, são várias características, mas é uma dor muito forte, incapacitante, que faz a pessoa ficar isolada num quarto escuro, sem estímulo luminoso e sem estímulo auditivo também. Então, essas pessoas acabam se isolando até o alívio da dor, né? E a característica é assim, geralmente não são de eventos diários, né? Geralmente semanais, mas pode ser mais que 2 ou 3 vezes assim por mês, né? E a gente vê que é um sofrimento muito forte para quem tem esse tipo de dor. As pessoas geralmente abusam de analgésicos e acabam tendo mais problemas em nível medicamentoso e propriamente deflagrado por excesso de medicamento, né, pela sensibilização central, né, principalmente por causa desse tipo de dor, pelo medicamento mesmo descaracterizando o tipo de dor, por exemplo, né? Isso é muito comum. Bom, existem enxaquecas também que são consideradas enxaquecas secundárias. Por exemplo, na minha área, DTM. Uma DTM, uma dor muscular, por exemplo, pode deflagrar uma enxaqueca também de uma forma secundária. Agora, existem também relatos de pessoas que, por causa de estímulos luminosos, estímulos auditivos muito intensos, alguns tipos de alimento, né? Vários tipos de eventos que podem deflagrar esse tipo de enxaqueca também. Isso é interessante conhecer os fatores desencadeantes, né? Desse tipo de dor, né? Essa dor. Tratamento geralmente não, preferencialmente o especialista neurologista, né? E bom, eu não estou aqui para falar sobre diagnóstico médico, né? O neurologista é o profissional especializado. Eu vou falar na visão da medicina tradicional chinesa. Então, vamos ver como que a medicina tradicional chinesa vê a enxaqueca. Bom, primeiro, a medicina tradicional chinesa vê sempre pelos trajetos dos meridianos, né? Então a gente vai ver os meridianos que passam nessas regiões que são afetadas pela enxaqueca. Por exemplo, a região lateral aqui, né? Região a gente chama de temporal, né? Essa região temporal, ela é trajeto do meridiano da vesícula biliar, tá? Então a vesícula biliar ela tem várias voltas aqui em cima, né, na região temporal, acima da orelha. Então vamos situar em cima da orelha. Essa região aqui que eu estou indicando é a região temporal. É a mais comum, né? E as pessoas sentem mais dor nesse local. Ele é muito comum também em DTMs também, né? DTMs musculares, na região temporal anterior, aqui o feixe anterior do músculo temporal. Bem, vamos falar de vesícula biliar. Vesícula biliar na medicina chinesa é considerado, quando eu falo vesícula biliar, não é o saquinho que está no fígado, aquele verdinho, não é, é o meridiano, ele é um contexto geral. Como eu já falei, quando a gente fala de vísceras, órgãos, não tem a ver com a parte anatômica fisiológica, né? Na medicina chinesa, a gente fala em vias, meridianos, por exemplo, também, tá? E a vesícula biliar, ele tem uma trajetória muito longa no nosso corpo.
são vários pontos, né? São 44 pontos, aqui, ó. Esse aqui é meu livro, então não tem problema de direitos autorais. Olha só, aqui, ó, no crânio e nos pés. Então, a vesícula biliar começa do lado aqui do olho, né? Na região acântica externa aqui, ó. Então, ele está muito relacionado ao olho, tá? A vesícula biliar, os pontos da vesícula biliar, ele tem muito, assim, utilização na parte dos olhos, afecções dos olhos, por exemplo, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente usa muito para cefaleias em geral. Por quê? Porque justamente, olha o trajeto da vesícula biliar no crânio. E a vesícula biliar, na medicina chinesa, ele é considerado uma víscera, né? Ele é yang. Só que ele é uma víscera chamada maravilhosa. Maravilhosa não é porque ele é maravilhoso, ele é algo mais do que uma própria víscera. As vísceras, o yang na medicina chinesa, ele não tem emoções atreladas. Por exemplo, vesícula biliar tem intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga, não tem parte emocional atrelada. A vesícula biliar tem, que é a irritação, a irritabilidade. Então, irritação e irritabilidade, ele é uma característica da vesícula biliar. E quem tem o excesso yang, né, da vesícula biliar, tem gosto amargo na boca, tem um amargor, né? O pessoal chama de fel, né? Veio aquele fel na boca, né? Então fica amargo. E a vesícula biliar é a víscera que ele entra em excesso, o yang, quando a pessoa é humilhada e ela não pode responder no mesmo troco, falar assim, não, eu respondi no mesmo naipe, né? Eu dei a mesma jogada. Não, ela se sentiu humilhada e se recolheu e veio o gosto amargo na boca. Esse é o excesso da vesícula biliar. Então, esse é um movimento que a vesícula sobe demais e o fígado, que é yin, desce muito. E aí propicia dor de cabeça, principalmente esses tipos de enxaqueca ou outros tipos de cefaleia, tá? Então, na acupuntura a gente usa muitos pontos aqui da vesícula biliar, principalmente um fora de meridiano que se chama Taiyan, que é o grande yang, né? Que fica aqui na fossa temporal aqui, ó, tá? Então nessa fossa aqui a gente faz sangria, né? Bota a agulha e faz sangria. Isso aí só acupunturista consegue fazer, porque aqui tem muitas veias e tem uma artéria que corre por aí que é meio perigosa de punturar, né? Então tem que ser um bom acupunturista, tá bom? Então essa é a visão da medicina chinesa para enxaqueca, tá? E tem pontos na orelha também, que chama ponto mestre da cabeça, que é de Nogier, né? De uma técnica de Nogier, que também pode ser utilizado para o alívio imediato. E é muito eficaz, viu? É um ponto ótimo na auriculoterapia francesa, auriculoterapia francesa de Nogier, que é muito bom, tá? E os pontos da vesícula, mais a regulação energética entre fígado e vesícula biliar é o que ameniza e que adia os eventos de enxaqueca, tá? Porque a enxaqueca são vários fatores, inclusive até vascular, né, envolvido. Então, são várias teorias, né? Tá bom? Então, é isso aí. Essa é a visão da enxaqueca na medicina tradicional chinesa, tá bom? Obrigado, é isso aí, gente. Valeu!